Kiyonok é um garoto muito bonito, que cresceu com um trauma profundo. Quando era criança, o pai dele ficou muito famoso e saiu de casa, deixando a mãe dele, que era uma mulher comum, por uma celebridade que o queria. Tudo isso fez com que Kiyonok fosse pouco expressivo. Não importava a situação em que ele estivesse, ele não conseguia expressar nenhuma emoção, não conseguia sorrir ou sequer ficar bravo. Um dia, depois do trabalho, ele conhece Johan, um garoto que é totalmente o oposto dele, extrovertido, muito alegre e que não tem medo de passar vergonha em público. Ao perceberem que tinham os mesmos gostos musicais, Johan o aceita como seu melhor amigo e decide convidá-lo para uma festa com as garotas mais bonitas do trabalho. Mas ele recusa o convite porque precisa alimentar seu gato. Isso faz com que seu amigo fique muito curioso sobre ele, porque acha que ele tem algum tipo de transtorno que o impede de sentir ou expressar emoções. Mas Kiyonok diz que não é assim, que ele é uma pessoa completamente normal, simplesmente nada desperta seu interesse. Mas mais tarde, enquanto explora o depósito, ele se depara com uma garota muito desleixada que parece quase um fantasma. Ao vê-la, ele não se assusta, mas essa garota desperta seu interesse. Por isso, ele pergunta ao amigo se sabe quem ela é. Johan comenta que ela é conhecida como a Dinossauro e que é uma excluída social. Porque apesar de tirar uma pontuação excelente na entrevista de emprego, ela não se arruma muito, e além disso, não. As habilidades sociais dela são muito ruins, por isso os chefes não sabem onde colocá-la e ela acabou no depósito, onde ninguém pode vê-la. Isso faz com que Kiyonok fique ainda mais interessado nela, tanto que começa a segui-la e não tira os olhos dela. Além disso, sempre que a vê, não consegue evitar sorrir. Isso deixa seu melhor amigo confuso e ele pergunta se ele gosta dela. Kiyonok diz que não, que só se interessa porque sente pena dela. Johan reclama com ele e diz que ele é um lixo, porque um cara tão bonito como ele não pode ser gentil com ela só por pena. Por isso, pede para ele simplesmente ignorá-la, como todos os outros fazem. No dia seguinte, ao ver como seus colegas a maltratam, Kiyonok decide ajudá-la, mas no começo ele é um pouco frio para evitar mal-entendidos. Mas depois do trabalho, havia um concerto de piano. Lá, Kiyonok descobre que Miyeon é alguém bastante culta, mas devido ao seu físico, ninguém se dá ao trabalho de descobrir isso. Kiyonok faz mais do que pensar nela, por isso quer se aproximar mais para conhecê-la. Mas Miyeon, ao ver como seus colegas zombam dele, decide ignorá-lo, por medo, e dá medo que ele se torne um excluído como ela. Ao ver isso, Johan diz ao seu amigo que não, é melhor desistir. Mas à noite, é Johan quem os reúne para que possam conversar sem que ninguém os incomode. Ao ver o interesse do amigo, ele dá dicas para que o encontro seja um sucesso. Kiyonok não lhe dá atenção e começa a contar para Miyeon que está trabalhando apenas para juntar dinheiro e poder ir à Islândia ver as auroras boreais. Ele afirma que sua paixão sempre foi a dança moderna, mas abandonou e agora acha que não pode continuar devido ao trabalho. Miyeon diz para ele não encarar isso como um abandono, mas sim como uma pausa, como faziam os nativos americanos. Eles paravam antes de chegar ao destino, não para descansar nem para que o cavalo descansasse, mas para olhar todo o caminho que já tinham percorrido. Kiyonok fica fascinado com essa reflexão de Miyeon e diz que é muito bonita. Miyeon não sabe o que responder e simplesmente fica em silêncio. Ao ver que a conversa não está fluindo, Johan precisa intervir para que o encontro não termine desse jeito. É assim que os três se tornam amigos. Mais tarde, Kiyonok acompanha Miyeon até a casa dela. Isso faz com que ela comece a sorrir um pouco. Mas, devido às suas próprias inseguranças, ela não sabia como deveria agir, porque nunca antes alguém tinha sido tão gentil com ela. Mesmo assim, ela só quer deixar as coisas acontecerem, mas uma das garotas populares diz para ela não se esforçar tanto ao sair do trabalho. Estava chovendo e Kiyonok quer acompanhar Miyeon porque tinham roubado o guarda-chuva dela. Ela diz que não é necessário, já que está acostumada a esse tipo de coisa acontecer com ela. Mas Kiyonok diz que não deveria ser assim, que ela deveria lutar e se defender um pouco. Quando para de chover, ele a convida para um lugar muito especial. Ao ver que estão em uma área de motéis, Miyeon pensa que ele quer aprontar alguma coisa, mas na verdade ele só queria levá-la à sua loja de discos favorita. Lá, eles descobrem que tinham ainda mais coisas em comum. Depois, ouvem uma música que os dois gostam muito, e essa se tornaria a primeira música deles. Mais tarde, Kiyonok pede o número de telefone dela, mas ela diz que não tem,
que como ninguém fala com ela, não precisa de um. Kionok diz que entende e lhe dá um curativo para o ferimento. Ela não sabe como se sentir e pergunta por que ele é tão gentil com ela. Kionok responde que não há um motivo específico e que, se ela não sabe como agir, pode simplesmente ser gentil. No dia seguinte, Mion prepara o almoço para Kionok, o que deixa seu melhor amigo animado. Enquanto ela fala que gosta mais dele, Kionok diz que não tem nada, que Kionok diz para ver. Não tem nada a ver com ela. Mais tarde, Kionok. Ela não tinha telefone. Com isso, os dois começam a se aproximar cada vez mais. Mas as garotas populares estão felizes com isso? Para que não desconfiem, Johan diz para elas que eles são apenas primos, mas elas sabem que Kionok está apaixonado por alguém, por isso perguntam quem é. Ele começa a descrever o quanto Mijeon é maravilhosa, mas antes que possa dizer o nome dela, Johan o beija para que ele fique quieto. E diz para todas que eles estão namorando. Dias depois, Mijeon não vai ao trabalho e Kionok fica muito triste. Johan precisa fingir ser namorado dela para que as garotas não desconfiem quando Mijeon chegar à noite. Depois do ensaio, Kionok vê casais de namorados. Mijeon não está presente, precisa fingir que são namorados para que as garotas não fiquem tão tristes. As garotas, Mijeon, Johan, por sua vez, sente que vai desmoronar. De repente, Mijeon liga para ela. Ela pede desculpas a ele por ter ido embora sem avisar nada. Ao ouvir sua voz, Kionok desaba e começa a chorar inconsolavelmente. Mijeon não aguenta e diz que vai vê-lo imediatamente. Após correrem bastante, eles finalmente se encontram e passam a noite conversando. Dias depois, Kionok diz a ela que antes de conhecê-la se sentia sozinho, que achava que era o único autêntico em um mundo de falsos. Mas depois de abandonar sua paixão, ele pensou que tinha se tornado um deles. Mas ao estar com ela, ele tem certeza de que os dois são autênticos. É por isso que gosta dela e finalmente confessa seus sentimentos. Ela não sabe o que dizer porque nunca esteve em uma situação assim antes, mas no final diz que também gosta dele. Mas como usaram os rádios do trabalho, todo mundo acabou sabendo. Alguns estavam animados e felizes por eles, mas outros só os incomodavam. Embora Mijeon já não estivesse mais disposta a simplesmente aguentar o maltratamento deles. É por isso que, pela primeira vez, ela levanta a cabeça e se defende. À noite, ao ver que Kionok estava abatido. Ela diz para ele não se preocupar, que o que os colegas dizem já não a afeta mais. Depois, como ainda era cedo, eles vão suar um pouco, jogam badminton por horas, ao mesmo tempo. Johan, que sempre estava cercado de pessoas, nos mostra que, apesar de ser um cara muito sociável e animado, na verdade era um homem muito solitário. No fundo, ele se sentia sozinho e isso ele não gostava nem um pouco. Dias depois, vemos que Kionok e Mijeon prepararam um bolo de aniversário para ele. Isso é algo novo para ele, já que ninguém, além de sua mãe, tinha comemorado seu aniversário. Depois disso, os três comentam sobre seus sonhos. Johan quer escrever um romance de sucesso, Mijeon quer ser uma professora moderna e estar cercada de muitas crianças. Kionok quer ir para a Islândia para ver as auroras boreais com Mijeon. Ao terminar a festa, os três se despedem porque agora Kionok vai fazer aulas de dança em uma escola que fica em outra cidade. Johan, por sua vez, tem problemas com suas irmãs, elas pedem para ele sair do país para não preocupar o pai. Isso deixa Johan muito deprimido, e ele tenta entrar em contato com seu melhor amigo, mas ele não responde. Por causa disso, ele tenta buscar a ajuda de Mijeon, mas ela também não responde porque estava trabalhando. De madrugada, o dono da loja diz para ele ir embora porque já está muito tarde. Isso faz com que ele se sinta completamente sozinho e que não importa para ninguém. Por isso, decide tirar a própria vida. Para sua sorte ou azar, ele conseguiu sobreviver. Kionok e Mijeon se sentiam muito mal, mas com o passar dos dias precisavam continuar com suas vidas. Algum tempo depois, Kionok convida Mijeon para uma reunião com seus amigos. Ela estava tão animada que começa a se maquiar durante a reunião. Tudo corre bem, eles bebem e se divertem muito. Quando termina, Kionok está bêbado e pede para Mijeon ir para a casa dele. Depois disso, passaram-se dias e ele não soube mais nada sobre ela. Por causa disso, ele decide ir procurá-la, mas ela tinha se mudado, ninguém sabia muito sobre ela, então ele não tinha nenhuma pista. Na noite seguinte, Mijeon recebe uma carta. Nela, Mijeon pede desculpas por ter desaparecido sem avisar.
Ela diz que antes de conhecê-lo, o mundo dela estava completamente na escuridão, mas ele apareceu como uma luz brilhante que veio iluminar todo o seu mundo. Por isso, ela era muito grata a ele, porque a fez se sentir muito valiosa e foi muito feliz em cada momento que passou ao lado dele. Foi por essa mesma razão que Mijon decidiu ir embora. Ela tinha se apaixonado perdidamente por ele e não queria estragar a relação deles, então foi embora porque queria ficar apenas com as boas lembranças. Ela tinha medo de que com o tempo acabasse se machucando ou, ao contrário, machucasse ele. Com o tempo, Kionok aceita isso e volta a trabalhar no shopping, volta malta a ter a mesma vida que tinha quando conheceu Mijon, mas agora não estavam nem Johan nem Mijon, então ele tinha mais tempo para conhecer outras pessoas. Depois de sair para uma festa, ele volta à loja de discos, onde foi com Mijon, e lá ouve a primeira música que eles ouviram juntos. Isso faz com que Kionok perceba que realmente estava apaixonado por Mijon. Por isso, ele não consegue evitar chorar ao se lembrar dela, e também se lembra do seu melhor amigo. Agora os papéis tinham se invertido. Johan era quem já não conseguia demonstrar emoções. Por mais que Kionok tentasse animá-lo, ele parecia ter perdido a vontade de viver. Dias depois, uma das garotas populares consegue o endereço de Mijion para ele. Isso faz com que Kionok escreva uma carta para ela. Ele diz que no dia 24 de dezembro estará esperando por ela no ponto de ônibus perto da casa dela. Ela não é obrigada a ir, ele simplesmente vai esperá-la lá até de madrugada. Quando o dia finalmente chega, havia um bloqueio no caminho. Por causa disso, Kionok foi obrigado a correr. Ele corre e corre por muitas horas, até que finalmente chega ao ponto de ônibus. Para sua sorte, Mijon estava esperando por ele. Depois, os dois vão comer e ao terminar, Kionok pede para Mijon dançar com ele pela primeira vez. A dança termina com um forte abraço. Mais tarde, o último ônibus parte e os dois se despedem sem mais. Mas Kionok não queria ir embora assim. Simplesmente. É por isso que ele desce e diz para Mijon que a ama, que não pode viver sem ela. Mijon também confessa que o ama. Por isso, eles combinam de se encontrar no dia 31 de dezembro, ir a uma feira e depois a um show para celebrar o ano novo. Depois de darem um beijo apaixonado, Kionok vai embora como o homem mais feliz do mundo. Quando finalmente chega o dia 31 de dezembro, Mijon espera por Kionok durante horas, mas ele nunca aparece. Muito tempo depois, vemos que Johan havia se recuperado e não só isso, havia realizado seu sonho. Ele escreveu um romance de muito sucesso, no qual conta como conheceu seus amigos e como eles o ajudaram a encontrar forças para continuar vivendo. Mijon também realizou seu sonho, agora era professora e estava rodeada de muitas crianças. Ao ler a história do seu amigo, ela diz que é muito bonita porque tem um final muito feliz. No final da sua história, Kionok sofreu um acidente que o deixou em coma e o impediu de ir ao encontro com Mijeon. Além disso, devido ao forte impacto, ele perdeu a memória, mas ao ver Mijeon em um concerto de piano, o amor dele fez com que sua memória voltasse. E foi assim que ele também conseguiu realizar seu sonho. Os dois viajaram juntos para a Islândia e puderam ver as auroras boreais. Mas esse final só estava no romance, a realidade era muito mais dura. Kionok sobreviveu ao acidente, mas Johan escreveu esse final porque tinha esperança de que seu melhor amigo só tivesse descido do cavalo e que ele estava esperando por eles em algum lugar. Quando morrerem, os três poderão voltar a ficar juntos. É assim que termina essa bela, porém triste história. Me contem nos comentários o que acharam do final. Fiquei comovido com essa história, mas prefiro o final do romance porque é um final feliz. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final, espero que tenham gostado desse resumo. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Nos vemos na próxima história.